Olá, quero estar falando do assunto hoje, da parte bíblica, um assunto que tem sido muito recorrente no meio cristão, em especial no meio evangélico. Cristo morreu pelos pecados da humanidade toda ou apenas pelos pecados dos eleitos? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 que eu vou estar lendo. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós vemos aqui nessa carta de 1 João dizendo para que a gente não venha pecar, ou seja, para que a gente venha lutar contra o pecado, né? Mas fala, se todavia alguém pecar, se todavia a gente pecar, a gente transgredir a lei de Deus, nós temos que ter em mente que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. E mais à frente, no versículo de número 2, diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou melhor, a conciliação, né? Um dos significados da propiciação. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse versículo, essa parte da Bíblia é uma parte clara, que diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas da humanidade toda. Temos um besterol, uma heresia burra que tem por aí, dizendo que Cristo morreu apenas pelos pecados dos eleitos, que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Mas nós vemos que essa doutrina não tem fundamento forte, ela não tem fundamento sólido, porque ela cai por terra quando chega nessa parte de 1 João, no capítulo 2, no versículo 2, que diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de toda a humanidade, do mundo inteiro. Então nós vemos claramente aqui nesse texto que, mais claro que isso, é só a água, dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, a conciliação de Cristo não é somente para os eleitos de Deus, mas também é para a humanidade inteira. Nós vemos aqui o livre-arbítrio. Cristo morreu, o sangue de Jesus foi para a cura espiritual, foi para a remissão dos pecados, a propiciação dos pecados de toda a humanidade. Mas por que ainda tem pessoas que vão ser condenadas? Porque as pessoas, elas têm o livre-arbítrio e elas escolhem se elas querem servir a Deus ou não. Isso você pode ver claramente no vídeo que eu fiz, no comecinho, quando fala de Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19. Quando Deus dava dois caminhos para o povo de Israel escolher. O livre-arbítrio que Deus dá para o ser humano, isso não mostra a fraqueza de Deus. Muito pelo contrário, isso mostra a fortaleza de Deus, ou melhor, isso mostra a força de Deus. Que Deus ele é capaz de governar pessoas, de governar sobre pessoas que têm vontades próprias. Então nós vemos por aí que essa parte bíblica aqui, essa passagem bíblica, faz cair por terra essa heresia de que Cristo morreu somente pelos pecados eleitos. Pelos pecados dos eleitos de Deus. Cristo não morreu somente por eles, mas morreu pela humanidade toda. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, que é uma passagem conhecida por quase todos os cristãos, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o cosmos, a humanidade toda de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se fosse na versão daqueles que pregam que Cristo morreu somente pelos eleitos, daqueles que pregam contra o livre-arbítrio, essa passagem teria que estar escrito assim: porque Deus amou os eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e por aí diante. Mas nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que fala, porque Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê aí o livre-arbítrio claro. Você vê o livre-arbítrio claríssimo. E para você ver que essa doutrina da predestinação fatalista, que é a doutrina que prega que Cristo morreu somente pelos pecados dos eleitos, você vê que é uma doutrina tão herética e ao mesmo tempo é uma doutrina nova. Uma doutrina que nunca foi pregada pelos pais da igreja. Uma doutrina que veio da reforma para cá. Antes de 1517, que foi quando começou a reforma protestante, ninguém falava dessa doutrina. Todos os cristãos, eu creio que
cria no livre-arbítrio, tinha crença no livre-arbítrio. Mas vamos lá. Então nós vemos por aqui, no versículo 2, que fala claramente que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mundo inteiro. Fala claramente aqui. Não tem como. Não tem nem como distorcer isso daqui, porque fala claramente. E outra passagem eu quero deixar para você, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, que eu vou estar lendo para deixar o contexto todo, né? Já basta eles para mandar passagens, para usar passagens fora do contexto, né? E isso eu não vou fazer. Diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que use prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha outra passagem aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós podemos ver por aqui que Deus, ele quer que todos os homens sejam salvos. Você não vai ver em nenhuma versão bíblica falando que Deus quer que todos os eleitos sejam salvos. Mas aqui fala que todos os homens, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Aí você vê o livre-arbítrio. Aí você vê a vontade de Deus. Existem duas vontades, a vontade permissiva e a vontade soberana. A vontade soberana de Deus, vou te dar um exemplo, a volta de Cristo. A volta de Cristo é a vontade soberana. Agora, a vontade permissiva de Deus envolve a salvação. Ou seja, aqui fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas nós sabemos que nem todos vão ser salvos. Porque tem muitos que não vão querer servir a Deus. Muitos não vão querer renunciar às suas próprias paixões. Então nós vemos por aí, você vendo a realidade do mundo, você estudando a Escritura toda e você vendo essa passagem que eu acabei de ler, você vai notar, você vai cair a sua ficha de que o livre-arbítrio existe sim. E que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas essa vontade dele é uma vontade permissiva. Então, ou seja, Deus, Cristo Jesus, morreu pelos pecados de toda a humanidade. Morreu pelos pecados daqueles que já foram condenados e daqueles que vão ser condenados. Mas por que Cristo morreu pelos pecados deles, mas eles vão ser condenados mesmo assim? Porque eles não aceitaram a Cristo. Eles não aceitaram a Cristo. Cristo deu o primeiro passo, ele morreu por nós na cruz e ressuscitou. Só que você precisa dar o seu passo, que é de entregar a sua vida para Jesus. Então só uma coisa que eu quero deixar para você nesse vídeo. Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Cristo morreu pelos seus pecados dos seus parentes, pelos pecados da sua família, pelos pecados daquela pessoa que, aos seus olhos, aos olhos humanos, é impossível dela ser salva. Pense na pior pessoa que você possa imaginar. Pense no Stalin, no Hitler, em qualquer pessoa, no Lula, em qualquer pessoa mais miserável que você imaginar. Cristo morreu pelos pecados dela também. E ela tem o livre-arbítrio. Enquanto há vida, a chance da pessoa ser salva, a chance da pessoa se aproximar de Deus, se arrepender dos seus pecados. Deus abençoe a todos.